E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá então dar início à aula de hoje. Já estamos aí, o que eu considero da parte 3, né, dos conteúdos aí que a gente tem que desenvolver nessa disciplina. Quero retomar um pouco da aula anterior, né, onde eu deixei lá as orientações para vocês fazerem o debate, né, através do fórum, de os problemas mais comuns nas empresas, né? Eu pedi para vocês destacarem pelo menos 2, né, que vocês achavam mais importantes e o que mais poderia ser relevante também para vocês deixarem um bom comentário a respeito, né? Eu acho que isso que é de fundamental importância, a gente buscar compreender um pouco melhor a origem até dos problemas, porque é uma coisa que talvez a gente não discutiu bem ainda até esse momento. E agora a gente vai fazer o gancho, né? Então, desse conteúdo aí, que encerrou a aula passada, para a gente aprofundar um pouco mais a questão que envolve a parte de gestão de pessoas, tá? E por que isso? Porque realmente, analisando um pouco mais profundamente, vamos dizer, cada problema, todos os problemas de uma maneira ou de outra estão envolvendo aí alguma coisa relacionada ao pessoal, né, da organização. Seja o pessoal justamente da parte mais operacional, de desenvolver o trabalho, né? Isso pode estar gerando também dificuldades aí no resultado. Pode ser também questão de gestão, né? De pessoal de gestão. Então, eu quis montar aqui, distribuir para vocês, né? Primeiro problema mais comum, que é aquele artigo que eu deixei para vocês falar, era a falta de engajamento dos membros e insatisfação. Certamente isso daí é um baita problema de pessoal, porque a falta de engajamento, por mais que exista então a força, e isso precisa existir, né, de um processo, de uma gestão bem organizada, desenvolvida com as pessoas, né, da organização, para os funcionários, isso é uma responsabilidade dos gestores, mas é exatamente as pessoas que estão lá, né, na organização, que precisam estar engajadas, envolvidas, para que realmente ocorra a satisfação e um bom ambiente de trabalho. Lógico que a outra parte do pessoal, que eu marquei aqui, o número 3, é o clima na empresa que é ruim. Então, realmente, isso tem a ver muito com esse primeiro item, né? Então, tem muita relação aí. O que mais se destaca é a parte do pessoal. Os demais itens, como eu já comentei, todos podem levar a essa ideia de uma situação que a pessoa ali, né, impacta ou é muito importante para que aquilo realmente ocorra, né? Mas eu quis destacar outros elementos, que são elementos que a gente aos poucos vai trabalhar cada vez mais dentro da disciplina. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar nessa aula vai ser a parte do pessoal, né? Os outros problemas aqui, né, a gente pode, nem eu destaquei aqui, trabalho não entregue não é satisfatório. Com certeza isso depende também do desenvolvimento de produto, um monte de situações, mas outras áreas da empresa, mas especialmente o aspecto do controle, eu acredito aqui como o principal, né, o aspecto chave para se dar conta e a gente fazer uma análise. Depois os outros problemas, a empresa não sabe onde quer ou como quer chegar, e a parte também da gestão do conhecimento ser basicamente um problema de gestão, né, onde a empresa precisa já definir, estabelecer, desenvolver o seu planejamento. A parte de planejamento, sem dúvida nenhuma, mas eu decidi, né, preferia aqui colocar a parte de gestão, né, essa palavra, porque exatamente a gestão do conhecimento não é só questão de planejamento, mas é uma questão justamente da empresa querer gerir esse tipo de coisa dentro da organização. E a parte de pessoal também está totalmente relacionada a esses itens também, né? E a parte de processo aqui que eu destaquei é a falta de transparência nas decisões, ou seja, um processo, né, de tomada de decisão e como é desenvolvido isso. Isso é um processo, muitas vezes a gente tem que deixar isso bem claro, transparente, porque essa transparência vai gerar também um benefício para outros problemas de pessoal que normalmente ocorrem, inclusive insatisfação, dúvidas, problemas até de qualidade no desenvolvimento do trabalho, né, por falta de transparência ou justamente de orientação, né, e isso causa problemas diretos também, e isso, a parte também de inflexibilidade, que a gente verifica que também o ponto principal aí é o processo, é um processo de trabalho, onde é mais rígido, onde não traz a flexibilidade como um ponto relevante ou importante para se destacar e ser desenvolvido.
Então, a partir disso, vamos começar discutindo também que quando a empresa está em seu desenvolvimento e ela passa a começar a rodar realmente todo um desenvolvimento da gestão, e aí sim, logo a gente vai ver problemas, né? E a gente já debateu quais são os principais problemas, beleza. Só que a gente tem que dar um passo para trás aqui e começar a imaginar o seguinte: um dos grandes desafios da organização é o desenvolvimento de objetivos. Por quê? Porque o objetivo organizacional é muito importante que esteja bem alinhado ao objetivo individual de cada indivíduo, né? De cada trabalhador naquela empresa. Seja da área de gestão, seja da área mais operacional. Então a gente precisa compreender, por exemplo, que os objetivos organizacionais, né, é o que a empresa, no caso a organização, pretende alcançar. Normalmente envolve lucro, produtividade, qualidade, redução de custos, participação no mercado, satisfação do cliente, né, entre outros. E já objetivos individuais de cada ser humano, né, de cada pessoa na organização, passa por questões do que cada uma delas, né, que pretende alcançar. E normalmente é um bom salário, né, então benefícios sociais, segurança, estabilidade no emprego, as principais condições, né, boas, adequadas de trabalho e um crescimento profissional também sempre se destaca, né, como um dos objetivos individuais de cada trabalhador. E aí a gente precisa realmente fazer esse alinhamento, como eu estava falando. Então, porque quando a gente faz a gestão de pessoas, né, como está sendo dito aqui, a gente busca manter o equilíbrio entre os objetivos organizacionais e individuais, facilitando para que a organização atinja o sucesso. E seguindo também, então, esse contexto dos objetivos, para a gente buscar o alinhamento, é importante que a gente esclareça. Vamos entender um pouco mais itens aí que normalmente estão em disputa, em dificuldades justamente de alinhamento. Objetivos organizacionais podem envolver vários itens, e aí eu coloquei alguns aqui, como vou citar, por exemplo, sobrevivência, crescimento sustentado, lucratividade, produtividade, qualidade dos produtos e serviços, redução de custos, participação no mercado, novos clientes, competitividade, imagem no mercado. Mas temos aí, isso acaba às vezes confrontando, né, com objetivos individuais, que nem sempre vão conseguir estar bem alinhados com os objetivos organizacionais. E esse é um grande desafio na gestão de pessoas, né? Porque a gente, como objetivo individual, a gente busca melhores salários, melhores benefícios, estabilidade no emprego, segurança no emprego, qualidade de vida no trabalho, satisfação no trabalho, consideração e respeito, então, algo sempre importantíssimo de ser desenvolvido na gestão, oportunidades de crescimento, liberdade para trabalhar, liderança liberal e orgulho da organização. Por que eu coloco também pontos aqui mais da liberdade e liderança liberal? Porque, no fundo, cada pessoa, mesmo independente do seu perfil, e a gente vai fazer um teste de perfil agora no final dessa aula, tá? E vai ser a principal atividade para vocês fazerem aí, que a gente vai dar um fechamento também buscando compreender depois outro ponto, fazendo um gancho também com outros aspectos da gestão. Isso vai estar na orientação da atividade depois, né? Então a gente tem que buscar compreender que no fundo, cada ser humano, ele quer realmente não ter limitações. As limitações que são dadas, limites, regras, né, bom, quem tem criança pequena sabe muito bem. Eu estou com uma criança pequena agora, eu já tenho um maior, né, e eu estou vivendo isso novamente, né, de novo, muito presente. A criança quer liberdade, a criança quer tranquilidade, quer poder fazer o que ela quer, o que passa na cabeça dela. E ela quer explorar, ela quer descobrir. Então, isso é do ser humano, né? Com o tempo, claro, com experiência, com outros amadurecimentos naturais da vida humana, a gente vai mudando um pouco isso. Normalmente isso vai perdendo um pouco de destaque, né? E não em todas as pessoas, né? Porque tem pessoas ainda mais velhas que também ainda tem muito esse perfil mais da liberdade, da busca né, de fazer qualquer coisa, enfim, sem muitas regras, mas ainda assim a gente, com certeza, mais velho, a gente fica mais maduro nessa parte, porque existe também a situação, né, de uma limitação para que a gente realmente trabalhe mais alinhado, né, com as outras pessoas ao nosso redor. Então, quem se fala, então, né, das organizações, que a gente tem que ter um alinhamento bastante grande. E ainda falando disso, né, então a gente sabe que esse processo de alinhamento, de compatibilidade da organização com os colaboradores, já faz tempo aí que iniciou, né? A gente busca fazer isso mais nas organizações.
E aí, por ter, antes a organização era vista como quem leva tudo, né, para o colaborador, né, para o funcionário, e o colaborador saía perdendo nesse processo, ou seja, ela desenvolve tudo e ela desenvolve exatamente os objetivos. Ela desenvolve a missão, né, desenvolve tudo, metas inclusive são definidas, isso se torna importante na área da gestão, não tem como negar. Agora, fazer isso vai ter essa dificuldade já evidente, né, totalmente em destaque, da questão dos interesses de cada funcionário. Então, a gente precisa observar também que esse alinhamento vai trazer ganhos de produtividade, né, e desenvolvimento entre as pessoas e a organização. Quando tratamos também as pessoas como recurso dentro das empresas, essas se tornam padronizadas, o que as torna também vistas como recursos de operações e tudo mais, faz parte do patrimônio da empresa. Mas realmente a empresa precisa considerar ela como recurso de uma maneira mais humana, né? E é isso que importa, e é isso que interessa. É um recurso, porque sem as pessoas a gente não consegue fazer as coisas, né? A gente depende de máquinas, mas de alguém que programe a máquina, alguém que faça controles, faça tomada de decisão. Basicamente, o ser humano aí não tem escapatória, que ele é necessário e muito necessário. Mas então, né, a gente precisa fazer com que isso ocorra adequadamente. Especialmente, como eu destaquei ali, né, no final aqui, especialmente os recursos intelectuais, desenvolvimento pessoal mesmo de cada colaborador. E a gestão de pessoas, né, sendo então um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos, segundo o Chiavenato, ainda traz um outro conceito aí um pouquinho mais amplo, né, porque aqui esse muito simplificado do Chiavenato, né, até porque não está dizendo nada, nem usou a palavra pessoas ali. É um ramo especializado da ciência da administração, contempla todas as ações empreendidas em uma organização, com o objetivo de integrar o colaborador, né, no contexto da organização e aumentar a sua produtividade. Normalmente, então, a gestão de pessoas busca desenvolver isso. E essa retomada da gente relembrar esse conceito, né, da gestão de pessoas é fundamental aqui na gestão organizacional. Afinal de contas, organizar, desenvolver a empresa envolve a gente ter noção clara de qual é o papel da gestão de pessoas. Não adianta a gente imaginar lá que a pessoa quer uma liberdade, quer isso, quer aquilo, quer ser criativo, sei lá, fazendo isso, fazendo aquilo, completamente desalinhado, né, a uma cultura que é necessária a empresa desenvolver, né, desalinhado também daqui um pouco a produtividade necessária que a empresa tem que ter para ter competitividade no mercado, a questão que pode impactar no financeiro também, né? Então, as pessoas precisam ser produtivas dentro das suas limitações naturais de ser humano, né? Mas elas também precisam estar alinhadas a uma gestão, a uma direção, né? A um caminho diretivo realmente de orientação para o trabalho acontecer. Não pode ser simplesmente, vamos ver o perfil dessa pessoa, é esse, beleza, então deixar ela trabalhar assim. Não, então troca a pessoa, vê outro perfil, né? Alinha essa pessoa, treina essa pessoa e aí a coisa vai avançando. Comentar aí com um pouco do histórico dessa evolução, né, da parte da preocupação com o pessoal, especialmente a parte então da gestão organizacional. Então a gente tem num período até 1950, né, uma situação muito forte das relações industriais. Então a estrutura era basicamente funcional, burocrática, piramidal, né? Então rígida, inflexível, uma estrutura militar, né? Então muito rígido, muito padronizado, tudo que tem que se fazer. A cultura é focada no passado, nas tradições, né? E na manutenção do status, inclusive, né? Então um ambiente muito estático e previsível, porque a gente tem como fazer as coisas já, porque a gente já sabe como fazer, já foi definido, já está padronizado, já está resolvido, não se muda facilmente regras, né? E as pessoas como é que ficam? São fatores de produção, inertes, sujeitos a regulamentos rígidos. Já na industrialização clássica, aqui no meio, a gente tem de 1950 a 1990 uma parte que começa a se destacar da administração de RH, ou seja, de recursos humanos. A gente passa a ter uma estrutura matricial, uma departamentalização por produtos ou unidades estratégicas, e aí a gente começa a ter uma cultura mais focada no presente, ênfase na adaptação ao ambiente. Então, vejam,
isso já faz anos, né? Lá da década de 50, década de 90, isso vem crescendo cada vez mais e isso se mantém numa crescente ainda maior, né, atualmente. Mas o fato é que já nessa época, nesse período aí, isso vinha acontecendo nas organizações. Então o ambiente é de uma intensificação das mudanças, né, pessoas como recursos que precisam ser administrados, né, isso é uma coisa importantíssima de começar a se dar conta ali, né, na gestão das grandes indústrias, grandes empresas. E aí o comércio começa a aparecer cada vez mais forte, a partir de 95 começou a se destacar mais a internet e ela vem, né, pegando cada vez mais forte também, crescendo, né, comercialização através dos meios digitais. E após 1990 então, que é a nova era, é a era da informação e do conhecimento, a gente passa a ter a gestão de pessoas como algo fundamental nos negócios, e aí passa a ser uma estrutura mais fluida, mais flexível, redes de equipes, né, multifuncionais, e aí que está o perfil que a gente vai trabalhar, né, vai entender um pouco mais aqui o perfil comportamental, porque isso é uma das coisas fundamentais hoje, é o comportamento das pessoas, não é questão do perfil, do que ela pensa, do que ela imagina, do que ela acha, é como ela se comporta, como ela realmente valoriza algumas coisas e como ela deve estar botando em prática, né, aquilo que ela está pensando ali e realmente ela está executando depois, né, e não simplesmente alguns achismos aí. Então é importante a gente destacar isso daí. Remuneração variável passou a ser também algo que se destaca bastante e muitas empresas ainda muito tradicionais ainda têm dificuldade de desenvolver essa metodologia. A cultura já é um foco no futuro, ênfase na mudança e na inovação. E um ambiente muito imprevisível e turbulento, né, e pessoas aí como seres humanos proativos é o que mais se destaca. Outros aspectos fundamentais de gestão de pessoas é que a gente tem que tratar as pessoas então como seres humanos, né? As pessoas são diferentes entre si, possuidores de conhecimentos, habilidades e atitudes, então não são meros recursos da organização. As pessoas também, como ativadores inteligentes de recursos organizacionais, são as pessoas que impulsionam a empresa para que se torne competitiva e atinja seus objetivos. Então veja como isso é fundamental. Não adianta eu ter toda uma estrutura física montada, materiais, máquinas, né, se eu não tenho as pessoas realmente engajadas, motivadas, inteligentes para justamente fazer bom uso de todos os recursos. E as pessoas como parceiras da organização, então capazes de conduzi-la, né, à excelência e ao sucesso. E aí como parceiro a gente faz a lógica de investimento mesmo na empresa. As pessoas hoje vestem a camisa, quando a gente fala que veste a camisa, porque realmente elas colocam ainda até um pouco mais, né, do seu esforço ali, além até do que aquilo que foi contratado, do que um pouco, né, para elas fazerem, desenvolverem naquela organização. Nós temos que pensar muito bem também, né, dentro desse contexto de gestão de pessoas aí, que a gente precisa dar um foco para melhorar a gestão, é que existe o homem econômico e o homem social. Então, coisas clássicas da administração, isso já foi debatido um tempo atrás, a gente está buscando mais o lado financeiro ou o lado relacional, realmente uma boa relação. O indivíduo é bom e as organizações tornam ele ruim. Então, isso também já foi discutido e debatido algumas vezes e vamos pensar um pouco melhor a respeito disso. A organização não é tão ruim, o indivíduo não é tão ingênuo. Também é outra afirmação também muito debatida. As pessoas não são meros blocos ou peças. Também, lógico que isso aí não precisa nem a gente entrar em muitos detalhes, o quanto a gente sabe que isso não é possível ser feito, né? Não considerar pessoas apenas blocos, peças de uma engrenagem. Elas são peças, mas não apenas isso, e muito mais do que isso elas são, né? E a administração com as pessoas e não mais a visão de administrar as pessoas. Então, o com as pessoas é diferente de administrar as pessoas. Realmente é um baita desafio. Agora, eu quero poder entrar, né, nessa parte que fala do conceito de direção. Então, como eu já falei para vocês, gestão organizacional trabalha com o PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle. E eu vou dar um enfoque maior agora aqui na direção, tá? Porque quando a gente fala desse envolvimento lá do lado das pessoas, da importância das pessoas, a gerir pessoas, a gente vê que pessoas é o grande conceito que mais desafia as empresas a terem uma boa gestão e aí resolver, para não ter problemas, né, ou resolver problemas. Então a gente
tem aí também dentro do Conselho de Direção, para gerir, realmente desenvolver a direção de uma empresa, 3 conceitos que são importantes a gente esclarecer aqui: comunicação, motivação, aí no caso práticas motivacionais, e liderança. Conselho de direção, a gente já sabe que é uma função administrativa, né, então que conduz e coordena o pessoal na execução das atividades planejadas e organizadas. Então, lógico que tem que ter já ocorrido, né, um momento de planejamento, momento de organização no sentido estrutural, né, qual é a responsabilidade de cada um, quais são os setores, equipes, enfim, como é que estão organizados. Inclusive os processos, né, vão estar aí em pleno vapor e talvez sendo alinhados, reorganizados nesse momento de direção, né, momento de gerir realmente, de gerir e coordenar o trabalho das pessoas. E o processo de execução consiste em realizar atividades por meio da aplicação de energia física, intelectual e interpessoal, para fornecer produtos, serviços e ideias. Mas a gente passa também, né, a importância da direção, que nada adianta um bom planejamento e uma boa organização se as pessoas trabalham sem orientação e coordenação adequada. Então, essa é a importância do conceito de direção em uma organização. No processo aí de comunicação, nesse conceito de comunicação, a gente sabe que é um processo de transmissão de informação e, na verdade, não adianta uma pessoa transmitir algo se a outra pessoa não compreende, né? não ouve lá, né? Não recebe essa informação e não faz justamente o processamento correto dessa informação. Então, a comunicação ocorre corretamente quando uma pessoa fala e a outra realmente escuta e compreende. Então, no sistema de comunicação deve ser considerado o que comunicar, por que comunicar, como comunicar, quando comunicar, quanto comunicar, de quem comunicar e para quem comunicar, envolvendo sempre o emissor, o receptor, uma mensagem aí e um canal de comunicação. E aí ruídos e feedback são resultados que vão estar, né, depois desse processo de comunicação que envolveu a mensagem chegando do emissor ao receptor, né, através de um canal. Tá? Então, isso é um processo que é muito complexo nas empresas, causa muito problema. É o problema mais, vamos dizer assim, presente em todas é algum problema na área de comunicação. Tá? Então, envolve pessoas, né, envolve gestão, envolve processo. Então, eu tenho que montar uma comunicação adequada. E eu tenho que eu tenho que gerir, né? Eu tenho que gerir muito bem essa parte da comunicação. Técnicas de motivação. Em primeiro lugar, a gente precisa saber também, se dar conta, muito mesmo, de que ninguém, né, motiva ninguém. Uma empresa não motiva seus funcionários. Tá? Não tem como uma pessoa simplesmente começar a imaginar assim, olha, alguém vai me motivar, eu vou me sentir bem agora porque a empresa está me motivando. Esse é um termo meio equivocado, né? Muito se fala isso, a gente acaba tendo situações que a gente leva isso numa situação que ocorre, mas está errado por quê? Porque a motivação, até essa tela aqui explica um pouco melhor, né? Envolve muito mais a mobilização de uma área psíquica superior da pessoa, tá? Do que outra situação que possa ser externa aí, que a empresa possa desenvolver. Mas a empresa pode ter, quando a gente fala de técnicas de motivação, pode ter ações, pode ter aí, né, justamente coisas que ela vai querer desenvolver para facilitar com que a pessoa se dê conta, né, que ela tem que realmente se motivar e ela tem que partir para a ação dela também da forma correta e alinhada com aquilo que a organização espera dela. Tá? Então a liderança é a capacidade de influenciar o comportamento e conduzir as pessoas ao cumprimento do dever. E aí, quando a gente fala isso, quando a gente fala desse conceito de liderança, a gente está voltando aqui para a parte de motivação, que eu preciso criar, como disse aqui, a capacidade de influenciar o comportamento e conduzir as pessoas ao cumprimento do dever. Então eu posso influenciar as pessoas, né, para que ela realmente consiga ter condições de cumprir com tal tarefa, né, com uma meta estabelecida, inclusive, e ela alcançar aquela meta ou superar aquela meta. Então eu vou criar ferramentas.
E aí as ferramentas técnicas, né, que a gente pode ter e também são ferramentas, são benefícios que possibilitam enriquecimento profissional e pessoal, investimento em programas de treinamento contínuo e orientação. Então tudo que a empresa colocar aqui, com certeza ela está colaborando aqui para aumentar realmente a motivação do seu pessoal, que é, como eu já disse, parte de cada pessoa, né? Participação nos lucros da empresa, programas de incentivo, né, sociais, dinheiro, mercadorias, viagens, celebrações que consolidam os êxitos e a sensação de ser especial, alguns eventos, algumas coisas, alguns momentos dentro da empresa. Às vezes existe muito na área comercial, né? Ah, alcancei a meta, ou vendi tal coisa, vai lá e bate um sino, por exemplo, dentro da empresa, todo mundo ouve, todo mundo comemora, todo mundo grita, quer dizer, celebrações, isso é muito importante. Então são técnicas, simples assim, né? Então existe a capacidade da gente influenciar usando do papel da liderança, né? E sempre que o objetivo do comandante, né, que como está destacando, o principal objetivo de um comandante é a condução eficiente da força perante uma missão. Então, deixar esclarecida a missão para o seu pessoal, né, e criando a influência para que esse pessoal realmente se motive. Isso é todo um processo de direção fundamental, com uma comunicação adequada, né? Então a comunicação também é outras coisas que a gente tem que se preocupar aí. E aí, olhando aqui também, que a gente tem o redesenho de cargos, que pode ser uma situação que crie condições de motivação também, alargamento de tarefas, rodízio, empowerment, ou seja, eu vou dar poderes também para os funcionários ou para as pessoas, vou fazer com que a gente fique menos centralizado, né, a descentralização dos poderes, e aproveitamento de mão de obra interna com promoção. Então, mudança para um cargo mais alto na escala hierárquica pode acontecer por justamente um melhor desenvolvimento do seu funcionário, e ele aí, em função desse desafio, ele busca se desenvolver, né, cria a sua motivação para ir além. Aqui eu gosto de deixar esse exemplo aqui, tá, que a gente precisa, por exemplo, aqui na parte de cima, em uma empresa o indivíduo gosta de se sentir solicitado como pessoa, de receber responsabilidade, de aceitar um trabalho que o desafie. Isso é próprio do ser humano. Tá? Isso não adianta. A pessoa pode ser descansada, e sei lá, mas ela gosta realmente de se sentir, né, solicitado como pessoa, que ela se sinta útil, né, de aí, no caso, receber responsabilidade, de realmente fazer algo ainda maior ou melhor. Tá? A pessoa mais acomodada, ok, ela tem limitações ali. A gente vai ter uma dificuldade maior com essa pessoa, mais quieta, né, que parece que ela não se motiva, e a gente vai ter que avaliar. Vai ter situações que realmente a gente não vai poder contar com essa pessoa, dependendo da missão, né, da tarefa, do desafio, da responsabilidade que a gente quer que ocorra ali, né, para com essa pessoa. E a gente pode motivar alguém com essas palavras. Por exemplo, olhem só o que eu estou falando aqui. Tenho uma tarefa difícil para você, mas sei que está à altura dela. Então, vejam só o outro exemplo aqui embaixo. É diferente de alguém dizer, faça isso e você ganhará uma comissão de 10%. Ou, se não fizer isso, você será punido. Ou simplesmente, faça isso. Claro que foi cada vez piorando aqui os exemplos do ou aqui, né? Mas, realmente, por mais que eu dê uma meta para ela, faça isso e você ganhará uma comissão de 10%, isso não é fácil de motivar. Então, uma forma de comunicar de uma maneira um pouco mais complexa existe realmente para que a gente se dê bem na comunicação e se dê bem nesse papel de líder, nesse papel de direção de uma organização. Então, quando eu quero dizer isso, eu posso dizer isso de uma outra maneira. Então, eu tenho uma tarefa difícil para você. Tu desafiou a pessoa. A pessoa se sentir incomodada, mas ao mesmo tempo que ela se sente incomodada, é uma incomodação positiva, né? Que ela se sente, por um pouquinho. Como assim? Tu está dizendo que é uma tarefa difícil para mim? Mas sei que você está à altura dela, né? Então, sei que está à altura dela. Então, realmente ali tu traz condições de se colocar ao lado dela. E aí, quem sabe, depois tu vem com essa história do que ela vai ganhar com isso, né? Que comissão ela pode ter, né, a mais, enfim, né? Como é que é a situação aí da relação nesse caso. Seguindo aqui, essa parte da liderança eu já tratei um pouquinho aqui com vocês, então eu só vou seguir direto aqui, então, a nossa sequência. Aqui, segundo o Gardner, né, lá de 1990, ele fala que um líder define os objetivos, motivos liderados,
né? E sempre essa lógica do motiva no sentido de criar as ferramentas, ter as técnicas adequadas, né, para criar a motivação, cada um dos seus colaboradores se sentir motivado. Cria, mantém e administra uma equipe de bom nível, explica as razões do que deve ser feito, serve de símbolo para os liderados, representa externamente a equipe, renova também os sistemas complexos que ele lidera. Além disso, o líder deve ser capaz de ver com clareza os seus objetivos e se esforçar para alcançá-los, deve tomar decisões também e ter cautela na hora da crise. Isso aí normalmente eu sempre falo muito. Agora nós estamos vivendo uma crise enorme, inigualável, né? Muitos anos, ou pelo menos da nossa geração, a gente nunca viu, né, uma crise desse tamanho que a gente está vivendo agora. Então o líder tem que ter capacidade de realmente ter calma, saber lidar com isso, criar novos caminhos e realmente todo mundo a se alinhar aos novos caminhos. E é lógico, crises muito graves, muito sérias, significa tomar decisões. Por exemplo, vou fechar a empresa, vou ter que demitir os funcionários, vou ter que fechar realmente, ou simplesmente vou ter que reduzir, sei lá, muitos por cento, né, ou quase todo mundo da organização para poder realmente ter condições. Isso é bem difícil, óbvio, mas o líder não pode lá ficar transparecendo dificuldade, transparecendo muita insegurança, incertezas, né, que é óbvio que ocorrem, são muito naturais. Agora, ele tem que ir lá com uma postura firme, postura de amigo também da situação problemática que cada um vai passar a ter naquele momento de crise. Como eu disse, não é nem só os demitidos, mas quem está lá na organização vendo dificuldades maiores, uma limitação maior para trabalho, benefícios que tinha que agora estão sendo retirados. Então, tudo isso são situações clássicas que o líder tem que saber ter postura, comunicação adequada, também com as pessoas, né? E julgar as pessoas para fazer com as pessoas certas, ocupe os lugares certos, nos momentos certos, né? Verificando também o cumprimento das ordens e metas, compreender que a diversidade das pessoas traz a força para a equipe. Então, por isso que os perfis diferentes, de certa forma, não são totalmente limitantes da gente criar, né, o desenvolvimento da organização da empresa, né, da parte da função organização mesmo. E aí, visualizar o sistema como um todo, ver o conjunto, porque toda essa estrutura de vários perfis, de vários desafios, dificuldades, áreas e responsabilidades que são fundamentais e que a gente distribui tarefas, a gente precisa compreender essa engrenagem toda em funcionamento. Então, indo para o final da aula de hoje, eu quero deixar para vocês o que eu já devo ter falado em algum momento aí, que realmente eu tinha separado aí e queria trabalhar esse teste, tá, com vocês. Eu vou deixar aí os links na sala virtual, tá? Tem os links para vocês acessarem. Eu falo links porque tem um link que vocês vão entrar e vocês vão fazer o teste online, tá? E eu prefiro que vocês sigam desta maneira. Entre naquele link, faça o teste online de forma bem sincera, bem real, na relação com a sua pessoa mesmo, de forma bem pessoal. Não é de forma profissional, não é para mostrar isso, mostrar aquilo, o jeito que é, coisa e tal. Não interessa isso nem um pouco. É a gente ver, a gente ter esse fiel resultado para nós mesmos, mas por que não? Estamos numa sala de aula para aprender com as ferramentas, usando as ferramentas, vamos lá compartilhar com todos também o seu resultado. Tá? Não tenham receio nenhum de fazer isso, acho que isso é bem interessante, é bem legal, afinal de contas é apenas uma ferramenta da área de RH aí, que é muito utilizada sempre, várias existem, tá? E esse teste eu acho muito interessante, porque é o teste de perfil comportamental, tá? Então a gente vai ter resultados aí a respeito de o quanto por cento, né? E vai ter um percentuais, tá? Quantos por cento tu é águia, gato, tubarão e lobo, né? O perfil águia é normalmente o perfil experimental, onde a principal palavra de destaque nessa jogada aí é o fazer diferente. Então essa pessoa busca muito, né, viver esse mundo do fazer diferente. O perfil gato, quando se destaca o perfil gato, a gente tem o lado relacional dessa pessoa e ela está aí, nesse caso, dentro do perfil do fazer junto. Tubarão já é o perfil controlador e dentro do Ehrman, aí, que é o criador, né, dessa metodologia, né, uma experiência de autoconhecimento que ele criou, esse teste de perfil comportamental, ele usava a palavra prático, né? Então é o controlador no lado prático, ou seja, fazer rápido. Tá? E lobo
é no sentido analítico. Então esse animal lobo aí, no caso, é aquele que quer fazer certo. E não é que as pessoas também ficando com um pequeno percentual aqui não queiram fazer certo, mas realmente não se destaca tanto certamente um perfil desse. Quando a gente tem um percentual baixo aqui, um percentual baixo em águia, por exemplo, também sem problema nenhum, né? A pessoa gosta de fazer coisas tradicionais, as mesmas coisas, não gosta de fazer coisas diferentes, então perfil águia, um baixo percentual é natural, perfil gato também certamente vai ser natural, ser pouco ali aparecer, ou tubarão. Então o que eu quero dizer, não é natural ser pouco isso vai ser bem diferente de pessoa para pessoa. Tá? Vai ter pessoas com percentuais normalmente muito próximos de cada um dos 4 tipos de animais aí, tá? E a gente tem que trazer o resultado e começar a avaliar melhor. Acho que a própria autoavaliação também desse resultado é muito interessante. É muito interessante para a gente ver se realmente a gente está adequado realmente à função que a gente desempenha hoje, o que a gente pode aperfeiçoar na maneira de nós pensarmos, né, daquilo que a gente defende, daquilo que quer desenvolver também para melhorar o nosso perfil, porque o nosso perfil dificilmente muda assim radicalmente, nunca, né? Mas pode mudar um pouco, pode ser aperfeiçoado em algumas práticas, quando a gente começa a acreditar em outras coisas realmente que são importantes também para o nosso desenvolvimento como pessoa e como profissional. Então acho que é importantíssimo a gente fazer esse teste e a gente passar por essa experiência. Então essa vai ser a atividade que eu vou deixar aí para vocês. Como inspiração aí para vocês, eu vou abrir para vocês o meu resultado, tá? Já vou abrir agora para vocês o meu resultado. Quanto é que deu lá? O que aconteceu, né, no meu resultado? Deu águia 60%, gato 28%, tubarão 8% e lobo 4%. Então o que eu gostaria de que vocês colocassem, ou o print da tela, que eu acho que é mais fácil, rápido e prático de vocês colocarem aí, lá é só postar ou como anexo, inserido lá na resposta, depois, né, na ferramenta que eu deixar para vocês postarem isso, vocês colocarem isso daí, ou pelo menos escrito, né, quanto % de cada um dos animais ali ficou o perfil de vocês, certo? Então tá, por enquanto era isso, a aula de hoje, espero que tenha sido proveitosa, e bons estudos aí em todos os materiais que a gente ainda vai compartilhar na sala virtual. Prestem sempre atenção às orientações da sala virtual e tudo que está sendo solicitado lá, especialmente o passo a passo e demais materiais complementares, não deixe de acessar. Tá bom? Valeu, até a próxima aula, muito obrigado.